Olá, aluno! Olá, aluna! Sou o professor Danilo e nesse vídeo, nessa aula, vamos falar um pouco sobre multiplicação com números decimais. Multiplicação de um número decimal por um número natural e multiplicação de números decimais por números decimais. Certo? Então fique comigo e lembre-se, vale a pena estudar e seja um olá aluno! Vamos lá então, hein, aluno? Hein, aluna? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí abaixo que assim que possível alguém da equipe Olá Aluno vai te ajudar. Certo? Uma outra coisa, acompanhe até o final, que no finalzinho desse vídeo eu vou cantar uma paródia para poder ajudar você a entender essa parte. Sabe aquela música? Vai ter que aguentar. É essa mesmo, tá bom? Mas então, vamos para o que interessa. Ó, aqui você vai ter que prestar atenção no seguinte. Eu quero que você... Aqui, ó, primeiro exemplo, o número decimal por um número natural. Assim como o número decimal por número decimal. A primeira coisa que você vai fazer, esquece a vírgula, tá bom? Esquece a vírgula. Você vai multiplicar número por número, esquecendo a vírgula. Esquece a vírgula. Então aqui, ó, vai ficar 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Primeira coisa, multiplica um número pelo outro e esquece a vírgula, tá bom? Deixa ela para o final. Aqui agora já é o final, tá? Aqui o meu resultado. O que você vai fazer? Você vai contar quantas casas decimais ou decimal estão envolvidas no cálculo. No caso aqui desse primeiro exemplo, eu tenho apenas uma casa decimal, ó, que é representada pelo algarismo 3. Então, quantas casas decimais estão envolvidas no cálculo? No caso, uma. Então, no resultado, o que você vai fazer? Da direita para a esquerda, você vai contar quantas casas decimais. Começando lá do finalzinho, ó. Então aqui, ó, se é uma casa, então, ó, uma. Tá aqui, ó. 4,3 vezes 2, 8,6. Lembrando que à esquerda da vírgula eu tenho a parte inteira, à direita da vírgula eu tenho a parte decimal. Por isso que o 2 aqui não é decimal, ele é um número natural. Beleza? Nosso aqui, ó, segundo exemplo. Um número decimal por um número decimal. Primeira regra, multiplica um número pelo outro, esquecendo a vírgula. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Sobe 1. 5 vezes 4, 20. 20 mais 1, 21, né? Vou fazer aqui a soma. Desce o 6, né? 8 mais 5, 13. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Desce o 2. Beleza quanto a isso, né? Segundo passo, contar quantas casas decimais eu tenho envolvido no cálculo. Então eu tenho aqui, ó, uma casa decimal no número superior e outra casa decimal no número inferior. Então eu tenho duas casas decimais. Pego meu resultado da direita para a esquerda, eu conto a quantidade de casas decimais envolvidas no cálculo. Então eu tenho aqui, ó, duas, ou seja, 4,3 vezes 5,2, 22,36. Lembrando, à esquerda da vírgula eu tenho a parte inteira, à direita da vírgula eu tenho a parte decimal. Tá bom? Aqui no 22,36 eu tenho 22 inteiros e 36 centésimos. Centésimo, décimo, unidade, dezena. Só para lembrar, beleza? Nosso terceiro exemplo. Primeira regra, multiplicar direto. Esquece a vírgula, multiplica o número pelo outro. Esquece a vírgula. Indo agora para o nosso terceiro exemplo, qual que é a primeira regra? Primeira regra é multiplicar um número
pelo outro, esquecendo a vírgula. Vamos aqui, ó. 6 vezes 2, 12, sobe. Eu coloquei muito grande, né? Um pouquinho, ó. 12, sobe 1. 6 vezes 3, 18. 18 mais 1, 19, sobe 1. 6 vezes 4, 24. 24 mais 1, 25. Agora aqui, vou apagar isso daqui e vou usar esse espaço. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16, sobe 1. 5 vezes 4, 20. 20 mais 1, 21. Agora, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Agora é só somar. Desce o 2. 9 mais 0, 9. 5 mais 6, no caso 11. 11 mais 2, 13. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 2 mais 4, 6. Agora, segundo passo. O segundo passo é contar quantas casas decimais nós temos envolvido no cálculo. Aqui no número de cima eu tenho uma casa decimal, 2 casas decimais. No número de baixo, uma casa decimal, 2 casas decimais. Ou seja, 2 casas decimais no número de cima, 2 casas decimais no número de baixo. Somando as duas, então vai dar 4 casas decimais. Da direita para a esquerda, vamos contar, né? Nós temos 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. Só contar, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, nós temos a resposta. Então, como multiplicar um número decimal por um número natural ou um número decimal por um número decimal? Multiplica direto. Esquece a vírgula. Número por número, igual você já sabe fazer. Depois, conte as casas decimais envolvidas no cálculo. E por último, da direita para a esquerda, conte quantas casas decimais estão envolvidas e coloque a vírgula. Certinho? Vamos agora então para a paródia que eu disse no início do vídeo. Vamos então para a paródia. A paródia dessa música aqui, ó. Vai que sei que você acompanhou aí na sua mente. Vai ficar assim, ó. Só multiplicar o número pelo outro. Deixa a vírgula pro final, final, final. E depois contar quantas casas decimais, decimais, decimais ou decimal. E pra terminar, da direita pra esquerda, coloque a vírgula no resultado, resultado, resultado. De novo, hein? Só multiplicar o número pelo outro. Deixa a vírgula pro final, final, final. E depois contar quantas casas decimais, decimais, decimal. E pra terminar, da direita pra esquerda, coloque a vírgula no resultado, resultado, resultado. Você tem que estudar comigo. Beleza, aluno? Beleza, aluna? Lembre-se, vale a pena estudar e seja um olá, aluno.